Capítulo 9 do livro de Mateus diz assim: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. E vendo Jesus a fé que eles demonstravam, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. E conhecendo Jesus os pensamentos deles, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então ele se levantou e foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando dali, viu um homem que estava sentado no posto da alfândega, o qual se chamava Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, eis que muitos dos publicanos e pecadores que tinham vindo sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E quando os fariseus viram isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então os discípulos de João se achegaram a ele, dizendo: Porque nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhe disse: Podem os filhos que estão nas bodas andar tristes enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque tal remendo rompe as vestes e faz-se maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, o vinho se derrama, se perdem os odres, mas o vinho novo se põe em odres novos, porque assim juntos ambos se conservam. Falando ele essas coisas, eis que veio um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe-lhe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu junto com os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se tão somente eu tocar sua veste, serei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E a mulher foi curada imediatamente. E chegando Jesus à casa do chefe, e vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, e logo que o povo foi posto para fora, Jesus entrou, e pegando-a pela mão, a menina se levantou, e espalhou-se essa notícia por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-no os dois cegos que clamando diziam: Tem misericórdia de nós, filho de Davi.
E tendo chegado a casa, se aproximaram dele os cegos, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo: Segundo a vossa fé, seja-vos feito. E os olhos deles foram abertos, e Jesus os advertiu rigorosamente, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E retirando-se eles, eis que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, mudo falou, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca foi visto algo semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: Pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão, porque andavam desgarradas e espalhadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: Na verdade, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O capítulo 9 de Mateus vai falar sobre a fama de Jesus. Jesus, por onde ele passava, ele fazia de tudo para que não vissem os milagres que ele fazia, para que as pessoas não pudessem saber do poder que Deus havia dado para ele. Porque ele sabia que o tempo dele seria curto. Porque muitos invejosos se levantaram, muitos com ódio gratuito queriam matar Jesus por causa da sua autoridade. Porque os milagres que Jesus fazia, não tinha ninguém que fazia como ele. Porque Jesus, ele curava cegos. Jesus, ele libertava os endemoniados. Jesus curava os mudos. Jesus, ele falava a palavra de Deus na explicação totalmente clara para as pessoas entenderem. Porque muitos liam as passagens da Bíblia e não compreendiam. Mas quando Jesus veio para cumprir a lei e ensinar a lei de uma maneira sobrenatural. Jesus, onde ele passava, o que ele buscava eram corações transformados para receber a palavra. Porque muitas vezes o ego, o orgulho é tão grande que as pessoas elas não querem se aproximar de Jesus. Se nós observarmos as pessoas que Jesus curou e libertou, muitas delas são pessoas que eram orgulhosas. Um exemplo é este homem chamado de principal da sinagoga, o chefe Jairo. Vocês imaginem um chefe da sinagoga, da principal, se humilhando a Jesus porque sua filha está morta? Quem poderia descer nível tão grande quanto um judeu com esse cargo? Você imagina a mulher do fluxo de sangue. Os relatos bíblicos dizem que era uma mulher rica, onde ela gastou todo o seu recurso que podia para poder ser curada. Imagina que o seu coração estava na riqueza. Mas quando ela entende a necessidade de humilhação,
quando ela toca na orla de Jesus, Jesus sente que saiu dele virtude, porque aquela mulher se humilhou. Quando gritam pelo Senhor, quando vão até Ele, quando entendem o poder dEle, essas pessoas são curadas e são libertas. Porque o que Jesus quer é um coração humilde e quebrantado. E quando Jesus entende que essas pessoas são pessoas que passariam na sua vida para que a fama dele pudesse se multiplicar. Porque essas pessoas, elas se renderam naquilo que era impossível para elas. E quantas vezes na nossa vida tem algo tão impossível que não conseguimos avançar, não conseguimos realizar, mas sabemos que diante da nossa humilhação, diante daquilo que nos prende, que nós falamos: Senhor, eu não consigo evangelizar, Senhor, eu não consigo levar a tua palavra, Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor é aquele que exalta os humilhados, aqueles que são humilhados serão exaltados. E quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos rendemos e entendemos que Jesus é toda a autoridade de Deus na terra, nós sabemos que somente Ele pode nos curar. Nós sabemos que somente Ele pode nos libertar. Nós sabemos que somente Ele pode nos resgatar das trevas. E por isso nós estamos aqui aprendendo sobre o poder e a fama de Jesus. Porque quando nós estivermos com Jesus, sabemos que Ele pode curar todas as nossas feridas. E nesse momento eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos clamar o nome de Jesus. Deus grandioso, poderoso, santo, Rei do universo. O Senhor é aquele que guiou as pessoas necessitadas de cura, de libertação, até Jesus Cristo, seu Filho amado. Sabemos que o Senhor nos guiará para Jesus, porque nós clamamos por Ele, porque nós invocamos, Senhor, o nome santo de Jesus Cristo, porque cremos que Ele tem toda a autoridade e poder para curar as nossas feridas, para curar as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós reconhecemos, Pai, e cremos no poder do Seu Filho. Nós reconhecemos que Ele foi levantado para que nós pudéssemos ser resgatados. E nós clamamos pelo nome de Jesus. Nós clamamos pela presença de Jesus, porque cremos e sabemos que Ele é o nosso Redentor. Cremos que Ele é aquele que vai nos resgatar das mãos dos inimigos. Cremos que Ele é aquele que vem para curar todas as nossas feridas, libertar-nos de todas as prisões. E nós clamamos por esse nome neste dia, porque nós precisamos, Senhor, da cura, porque nós precisamos da libertação. E sabemos que somente nele nós temos a cura e a libertação. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa ter piedade das nossas vidas e que essa libertação e cura chegue até a nossa casa. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos porque cremos no teu poder.
Amém.